Tipos de mães na reunião de pais. Número 1, a orgulhosa, que sempre recebe elogios. Número 2, a decepcionada, só ouve reclamações. Número 3, a que sempre escuta, é um ótimo aluno, mas conversa demais. Número 4, a que vai por obrigação e não presta atenção em nada. Número 5, a que está sempre atrasada. E número 6, a que nunca vai. Quando a mãe considera um problema o filho gostar da cor rosa. Durante uma reunião de pais e olhando as atividades do filho, a mãe falou que estava pensando em procurar uma psicóloga pois tinha algo de errado com ele. E eu, assustada, perguntei o porquê, sendo que ele era um ótimo aluno. Ela disse que em todas as atividades que tinha algo para pintar, ele usou a cor rosa. Eu falei que era uma cor que ele se identificava, assim como eu me identificava com o azul, sempre foi minha preferida. Ela disse que ele tinha pintado até o céu de rosa, o céu teria que ser azul, que isso era coisa de menina. Eu falei que ele apenas usou a imaginação, que às vezes as crianças mudam as cores das coisas e isso não é um problema. Ela concluiu dizendo que continuaria observando que se fosse necessário ela procuraria uma terapeuta. Quem pode colocar as respostas das contas na lousa? Ana, passa esse texto pra mim lá na lousa, por favor. Gabriel, enche minha garrafinha lá, por favor. Ô, Sora, você escreveu uma letra errada ali, ó. Corrige lá pra mim. Quem pode apagar a lousa pra Bruna passar as questões do texto? Quem vem colocar a resposta da questão 1? Quem for terminando, vai trazendo o caderno aqui pra eu dar visto, tá? Quando meu aluno quase foi injustiçado. Era um 7º ano e eu dava reforço de língua portuguesa para essa classe. Tinha um aluno que não gostava de fazer nada a não ser atrapalhar a classe. Todos os dias era uma bronca diferente. Mas na minha aula ele até fazia, pois dizia que eu era gente boa. Era uma escola de período integral e eu normalmente gostava de almoçar com os alunos. Às vezes eles me chamavam para sentar com eles, ouvir música, jogar conversa fora e de vez em quando eu aceitava. Em um desses momentos, a coordenadora chegou gritando com meu aluno dizendo que ele tinha rabiscado o caderno de um colega que a diretora estava esperando. Ele, bravo, disse que não tinha feito nada. Eu fiquei brava também e disse que ele tinha passado o tempo inteiro comigo, que não dava para acusar sem ter provas. Ela pediu desculpas e disse que ia averiguar o que realmente tinha acontecido. Professor, posso usar o banheiro? Você está na faculdade, não precisa pedir permissão para usar o banheiro, só levanta e vai, ou no máximo peça licença. Pode ir. Ah, eu sempre estudei em escola que eu tinha que pedir permissão. Meu filho tá brincando de boneca? Quando eu trabalhava com os pequenos, na hora de ir embora, eu deixava eles pegarem brinquedos para esperar o pai ou a mãe chegar, já que eles buscavam na classe. Tinha um aluno que adorava brincar de boneca com as meninas, e era sempre a mãe dele que ia buscar. Nesse dia, mais uma vez, ele escolheu a boneca para brincar, porém quem chegou discretamente na porta foi o pai. O menino ainda não tinha visto ele, estava distraído brincando. Ele olhou para mim e falou: "Meu filho tá brincando de boneca?" Aí eu falei: "Tá, ele adora brincar com as meninas assim." Ele deu risada e falou: "Ótimo, assim ele já vai vendo que não é fácil ser pai e que mesmo sendo difícil é muito gostoso." E chamou o filho para ir embora. Falou pro menino dar tchau para as meninas e também para a boneca. E saiu feliz da vida de mão dada com o filho dele pelo corredor. Algo que me deixou realmente chocada. E não foi o único caso que eu já presenciei. Eu passei pela carteira do meu aluno para corrigir a atividade e eu percebi que tinha alguma coisa no braço dele. Perguntei o que era. Ele falou que não era nada, que ele tinha machucado. Perguntei se ele deixaria eu ver e ele disse que sim. Aí eu falei pra ele: "Pode confiar em mim. Você machucou isso como? Você machucou mesmo?" Ele começou a chorar e disse que a mãe dele tinha queimado ele com bituca de cigarro. Como que queima o filho com bituca de cigarro, pelo amor de Deus? A mãe foi chamada na escola e disse que tinha feito isso pois ele não aceitou ir comprar cigarro pra ela. Acionamos o conselho tutelar e ela ficou super assustada. Ele pediu desesperadamente para ficar com a mãe, pois não queria ir para um local estranho, já que ele só tinha ela e um irmão aqui, que estava preso. O conselho tutelar disse que deixaria, mas que ficaria de marcação cerrada em cima dela. E graças a Deus isso não aconteceu mais. E esses dias eu vi ele indo pra escola acompanhado da mãe, já está almoço, tá no 6º ano. Os alunos já me criticaram por 3 coisas. Número 1, já me chamaram de descabelada. Quem tem cabelo cacheado sabe que a gente sofre com esses frizz. E o que eles falam é que a professora não arruma o cabelo para ir pra escola. Número 2, já disseram que eu fico feia de óculos. Eu tenho um grau alto de miopia e eu sempre uso lente de contato para ir pra escola. Porém, quando eu tenho consulta com o oftalmo, ele pede para ficar 48 horas de óculos, sem a lente. Então, eu tenho que ir pra escola usando óculos. E o que eles falam? Que eu sou 4-olho, que eu uso fundo de garrafa, porque as lentes são grossas, realmente. E número 3, já falaram que eu não deveria trabalhar com dança e nem postar vídeos dançando lá no Insta por ser professora. Sora, deixa eu usar o banheiro, por favor, eu tô apertada. Não, precisa esperar a Giovana voltar. Mas ela tá demorando, faz tempo que ela saiu. Oi, aqui nós fuma putaria, rola filho. Novinha bate bumbum, vê quem vai dormir comigo. É que é disso que eu gosto e é disso que eu me encanto. E o famoso degusta forte, bebida cavalo branco. E lá no final do... Por que
que precisamos de permissão para usar o banheiro na escola? Se o aluno pede permissão e o professor diz não, e o aluno sai da mesma forma, é errado? É errado porque o professor é a autoridade da classe, e é ele que decide o que pode e o que não pode. Porém, o mais errado para mim nesse caso é o aluno ainda ter que pedir permissão para usar o banheiro. São necessidades fisiológicas do nosso corpo. Não tem como o professor dizer para você a hora que você pode e a hora que você não pode ir. Muito menos dizer que você não está com vontade naquela hora, porque ele não tem como saber. Eu acho completamente certo as escolas e os professores que trabalham de uma maneira que o aluno não precisa pedir, que fazem outro tipo de combinado com a classe. Pior é quando o professor fala, deveria ter ido na hora do intervalo, mas aquela hora eu não tava com vontade, a vontade deu agora. Professora, a Giovana não fez o dever em casa, tá fazendo agora, olha lá. Professor, o Rafael tá com chiclete na boca. Professor, o Pedro não quer emprestar o lápis dele pro João. Professor, o Gustavo tá copiando as questões da Bianca. Professora, a Ana tá comendo bolacha na classe. Professora, a Gabriela trouxe o livro sim, ela só falou que não trouxe pra sentar junto com a Letícia, pode ver. Professora, chegou uma mensagem pra você, eu ouvi seu celular vibrar. Gabriel! Professor, o Rafael tá com chiclete na boca e na escola não pode. Rafael, joga o chiclete no lixo, por favor. Professora, mó paz, tô aqui no meu lugar, não tô fazendo nada pra ninguém, deixa, tá com gosto ainda. É mó paz nada, é o que eu sempre falo pra vocês. Se eu não estiver vendo, eu não vou falar pra jogar fora. Se eu ver e tiver discreto, eu também não vou falar. Mas a partir do momento que alguém vem me contar, aí eu preciso falar, né? Porque senão o problema vem pra mim. Seu linguarudo! Já juntou 2 alunos que você chipava? Hoje em dia não mais, porque eu trabalho somente com turmas de 1º ao 5º ano. Mas quando eu dava reforço de língua portuguesa do 6º ao 9º ano já. Lembrando que os professores fazem isso ciente de que não vai prejudicar nenhum dos 2 alunos. Era o 8º ano e eu tinha 2 alunos que viviam brigando na classe o tempo todo. Ele tinha muita dificuldade com a língua portuguesa e ela não tinha tanta. Então eu resolvi juntar os alunos que tinham bastante dificuldade com quem tinha menos. E eu coloquei os 2 juntos. E eles ficaram bravos comigo na hora. Mas eu falei que essa dupla permaneceria a mesma enquanto a gente estivesse desenvolvendo aquele conteúdo. Eles conseguiram realizar o trabalho e fizeram tudo que tinha que ser feito da maneira deles. E no decorrer daquele ano eles começaram a se entender e foram virando amigos. Perto do final do ano ele veio falar pra mim que ele estava gostando dela, mas que não ia falar nada pra não estragar a amizade porque ela já tinha falado com o pai dela, deixou bem claro que ela estava muito nova pra namorar. Aluno usando tênis cor-de-rosa. Eu tinha um aluno que começou a ir pra escola usando um tênis onde tinha muitos detalhes cor-de-rosa. 2 alunas começaram a fazer piadas. Ai, vai virar menininha, tá usando tênis de mulher. Ele era um aluno super estourado, só não levantava a mão pra elas, mas xingava de tudo quanto era nome. No final de uma das aulas, ele veio me contar que só estava usando aquele tênis porque não servia mais na irmã mais velha e a mãe tinha mandado ele usar. Perguntei o que ele queria que eu fizesse a respeito. E ele pediu apenas para que eu conversasse com as meninas e com a classe, porque senão ele ia descer a porrada nelas. Então no dia seguinte, na primeira piadinha, eu já falei pra uma delas: você tem detalhes azuis no seu caderno, você não poderia usar? Falei pra outra: você tem detalhes azuis no seu uniforme, você não poderia usar? Falei também: eu não estou usando e nem vestindo nada cor-de-rosa, eu estou errada? E depois de mais vários exemplos, elas pediram desculpas a ele. Ele pediu para eu não envolver a mãe dele, já que ela era muito nervosa. Graças a Deus, as meninas pararam mesmo. Em todas as salas de aula tem: número 1, aquele aluno que ama estudar e acha prazeroso ir à escola. Número 2, aquele que não ama, mas gosta de ir à escola, de estudar e sabe que é importante. Número 3, aquele que não gosta, mas se esforça porque sabe que é necessário. Número 4, aquele que não gosta, nem se esforça e não sabe nem o que está fazendo ali. E número 5, o que detesta e vai todos os dias por livre e espontânea pressão. Você não sabe escrever e só eu sabo sim, mas não quero. O famoso bilhetinho que os alunos adoram passar. Já peguei muito bilhetinho, mas eu de forma alguma leio pra classe. Eu converso com o dono do bilhete em particular. Falando em bilhetinho, uma vez um pai foi perguntar pra mim quem era o aluno tal. Falei que era um aluno da nossa classe. Ele falou que não queria a filha dele sentada ou fazendo qualquer coisa com esse aluno, pois tinha achado um bilhetinho nas coisas dela onde dizia que ela gostava dele. Eu fiquei pensando, será que ela esqueceu em algum lugar ou será que ele mexeu nas coisas dela? Mas não perguntei. Falei que eu respeitaria esse pedido e não faria duplas ou grupos onde eles estivessem juntos. Mas disse também que ele precisaria conversar com a filha dele sobre isso, pois eu não ficava com ela 100% do tempo na escola. Disse também que nessa idade é normal eles falarem que gostam uns dos outros e que isso não quer dizer nada. Disse que conversaria com ela e que talvez estivesse até exagerando, mas como ela era filha única, ele tinha medo que acontecesse alguma coisa. Aluna ficando mocinha na escola. Eu já tive 3 alunas que passaram por isso na classe, em turmas diferentes. Com uma delas aconteceu um pouco antes de ir pra escola, então ela já estava mais preparada. Na hora de trocar, ela colocou o absorvente dentro da manga da blusa, esperou eu terminar de explicar e foi até pertinho de mim e disse o que precisava fazer e foi. A segunda percebeu na hora do intervalo, foi usar o banheiro e viu que eu tinha descido, então amarrou uma blusa na cintura e veio perguntar se eu tinha pra emprestar, e eu tinha. A outra pediu pra usar o banheiro porque disse que tinha sentido alguma coisa estranha, se ela podia ver. Realmente tinha descido pra ela, mas eu não tinha absorvente naquele dia. Ela pediu pras amigas e ninguém tinha. Perguntei se ela iria até outra classe e pedir para alguma professora, pois eu não poderia ir. E ela disse que não iria. Aí uma das amigas, que era bem cara de pau, foi discretamente de sala em sala até achar. A professora mandou ele esmagado no meio de um caderno e eu dei esse mesmo
mesmo caderno pra menina levar até o banheiro como se ela estivesse indo fazer um favor pra mim. Professora, pode comer bolacha na sala? Claro que não, Ana Clara. Vocês conhecem as regras da escola. Ah tá, é porque a Júlia e o Felipe estão comendo ali no fundo da sala. Achei que não tinha mais essa regra. Pessoal, guarda. Na hora do intervalo eu quero uma, tá? Aluno com crise de ansiedade na classe. Ele era um aluno que ficava muito nervoso sempre que não conseguia fazer algo, mas até aí tudo bem. Porém, depois de um tempo, esses comportamentos começaram a mudar. Quando ele achava a atividade muito difícil ou não conseguia concluir o que estava sendo pedido, ele começava a ter tremedeira, ficar suado e a ter falta de ar. E começava a chorar. Em alguns momentos, ele tentava se bater. Em outros, ele falava coisas do tipo: eu não mereço estar nesse mundo, eu não sirvo pra nada, a minha vida é uma droga. Achando muito estranho, eu chamei a mãe pra conversar e ela disse que já tinha reparado isso em casa, mas que achava que era normal, que era só uma fase que já passaria. Eu disse que estava ficando cada vez mais frequente e que isso não era normal, e ela falou que tinha acabado de se separar do pai da criança, que talvez fosse por isso. Marcou uma avaliação psicológica e ele iniciou um tratamento. Bem, aos pouquinhos as crises foram diminuindo, mas elas continuaram no decorrer do ano, só que de uma forma mais leve. Nomes de meninos que mais bagunçam na escola. Ai, mas baseado em quê? Baseado nas minhas vivências e em tudo que eu já passei em sala de aula. Em 10º lugar, João. Em 9º, Vitor. Em 8º, Henrique. Em 7º lugar, Guilherme. Em 6º, Gustavo. Em 5º, Felipe. E em 4º, Matheus. Agora vamos ao top 3, que é uma briga boa. E em 3º lugar, Lucas. Aqui a disputa ficou bem acirrada, mas o 2º lugar vai para Rafael e o 1º lugar para Gabriel. Será que confere? Maria Eduarda, deixa eu brincar um pouquinho com a sua boneca? Não posso, a minha mãe só deixa eu emprestar pra Júlia. Belém, Belém, nunca mais ficou de bem até o ano que vem. Ai, essa classe conversa demais, não consigo prestar atenção. Professora, tá passando muita coisa, você acha que a gente é o quê? Vitória, será que você pode ler só com os olhos que tá me incomodando? Ai, esse ventilador tá muito forte, eu tô com frio, precisa diminuir. Pedro, para de bater na mesa, eu não consigo me concentrar. Enzo, o zíper da sua blusa está batendo na sua carteira e está fazendo um barulho que me incomoda. Professora, pede pra turma lá de trás ficar quieta um pouco, por favor. Tem alguém com chulé nessa sala, o fedor tá vindo no meu nariz. Lohane, será que você pode respirar um pouco menos? Tá me atrapalhando. Mãe, o que a professora falou de mim na reunião? O mesmo de sempre, que é uma ótima aluna, mas conversa demais. O dia em que peguei meu aluno colando. A classe estava fazendo prova e eu fui até o fundo da sala mexer no meu armário. Quando passei pelo corredor, vi que meu aluno estava com o caderno no joelho, procurando as respostas. Mas eu achei aquilo tão amador que nem falei nada. Tantas maneiras de colar e a pessoa vai usar um caderno daquele tamanho. Peguei o que eu tinha que pegar no meu armário e voltei lá pra frente. Só que como ele percebeu que eu tinha visto, ele ficou muito nervoso. Acabou se atrapalhando todo e derrubou o caderno no chão. Aí ele teve toda a atenção da classe voltada para ele. Pedi para que ele colocasse todo o material na minha mesa e falei para continuar a prova. Eu não tiro prova e zero a nota não. A vida do estudante já é tão difícil, eu que não vou complicar mais, né? Olha o tanto de canetinha que eu tenho e você não ter, hein? Lero, lero. Deixa. Ontem a minha mãe vai comprar 1000 canetinhas pra mim. A minha mãe já falou que vai comprar 1 milhão de canetinhas pra mim. Vou falar pra minha mãe comprar 1 milhão, mais 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 1 milhão de canetinhas pra mim. Esse número nem existe. Existe sim, você que não sabe de nada. Alguém tem uma caneta azul pra me emprestar? Pode usar a minha, eu não vou usar agora. Ô, Nicolas, você ficou sem dupla? Se a professora deixar, a gente faz um trio. Pode vir sentar com a gente. Esqueci meu estojo. Quem tem uma borracha pra emprestar? Ah, eu tenho. Pode ficar até o final da aula, depois você me devolve, eu tenho outra. Você não conseguiu fazer o dever? Eu vou te ajudar, ele é rapidinho, assim você não fica sem nota. Ô, Sora, me arruma uma folha aí, por favor. Ai, pega aqui, ó, do meu caderno. Se precisar de mais, pode falar, tá? Gente, eu faltei ontem, eu tô perdida. Depois eu te mando uma foto do meu caderno, daí você pega a matéria que perdeu. Sofia, amanhã minha mãe me deu uma boneca nova, a gente podia brincar de mamãe e filhinha, você quer ver? Não, eu já tô aqui brincando com a Ana Júlia, que é minha melhor amiga. Quando você quiser ver, eu não vou deixar e também não vou te convidar pro meu aniversário. Ngoại. Trời ơi, trời sập ơi, cứu tôi, trời trời, cái gì vậy tây? Con, có bạn gái rồi đó. Trời, sao mày? Mới có lớp 2, đập có gửi bạn gái rồi, đi ra ngoài cho tao ngủ. Thiệt mà, nè, đó con mới gọi với bạn gái con xong nè, đó tên Lũng á. Sao?